Se eu tivesse 50 mil reais investidos em um CDB hoje, quanto que isso renderia por mês de volta para mim? Acho que talvez você já tenha se perguntado ou você tá com esse objetivo aí em mente, já que a taxa de juros está super alta. Mas afinal, com esse valor, será que dá para pagar uma conta? Dá para viver de renda ou ainda é pouco? No vídeo de hoje a gente vai te mostrar com números reais o quanto que renderia esse valor e o que aconteceria se você conseguisse reinvestir todo esse rendimento. Pode acreditar, o número vai te impressionar. E olha só que legal, pessoal, a gente está se aproximando desse valor de 50 mil reais nas nossas caixinhas do Nubank. Então, o que a gente vai mostrar para vocês é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Então, bora para a prática? Antes de tudo, vamos entender o que é o CDB. É um certificado de depósito bancário, que na prática você está emprestando um dinheiro para o banco e o banco está te pagando juros sobre esse dinheiro. É um investimento de renda fixa, mas isso não quer dizer que é um rendimento fixo garantido, mas já a gente te explica a diferença. A maioria dos CDBs rendem um percentual do CDI, que acompanha a Selic. E hoje o CDI está bem coladinho na Selic. Hoje a Selic está em 14%, enquanto o CDI está logo ali, em 13,9% ao ano. E como o CDI acompanha a Selic, se a taxa sobe, ele também sobe junto. E se a taxa desce, ele também desce junto. Por isso que os CDBs que seguem o CDI são chamados de pós-fixado. Você não sabe exatamente quanto que ele vai render lá na frente, porque a Selic varia. Existem as reuniões do Copom que definem essa taxa de tempo em tempo. E existem 3 tipos de CDBs, e entender isso vai fazer você investir com mais segurança. O primeiro a gente já falou, que é o pós-fixado. Esse pode render 100% do CDI, 110%, 105%. Você não tem como saber ao certo o quanto ele vai render no longo prazo, porque a Selic varia e o CDI varia junto. Esse tipo geralmente é usado para reserva de emergência ou para momentos como agora. O juro tá alto, então você tem um ganho maior. Ele traz uma segurança e também uma flexibilidade. É o mais comum e o mais simples de entender. O segundo é o pré-fixado, e aqui é diferente. Você já sabe exatamente o quanto vai receber no momento exato da aplicação. Se deixar até o vencimento, você recebe exatamente a taxa que você contratou. Contratou um CDB de 12%, no final do prazo, nem mais nem menos, 12% ao ano. Nesse cenário, mesmo que a Selic esteja em 14%, você continua recebendo os 12%. E se a Selic cair para 11%, você não é prejudicado. Você continua nos seus 12%. Esse tipo de CDB é o preferido de quem gosta de previsibilidade e também daquelas pessoas que acham que o juro pode cair. Então, travar uma boa taxa pode ser uma garantia nesses casos. O terceiro é o híbrido. Você já deve ter ouvido falar por aí. IPCA mais 5, IPCA mais 6. Ele mistura os dois anteriores. Tem uma parte fixa e uma parte variável. O IPCA mais 5 quer dizer inflação mais 5% ao ano. Nesse daqui, você está protegendo o seu dinheiro da inflação e ganhando uma porcentagem por cima. Um exemplo simples para vocês entenderem. Se a inflação for 6% no ano e você contratou um CDB IPCA mais 5, no total, você tem um rendimento de 11% ao ano. Ou seja, se a inflação sobe, seu rendimento sobe junto. E se a inflação cai, você tem uma parcelinha ali que está garantindo ainda um bom rendimento. Esse tipo costuma ser escolhido para prazo mais longo, para aposentadoria, porque preserva o poder de compra e ainda entrega rentabilidade sem muitas complicações. Afinal, ainda é renda fixa. Resumindo, o pós-fixado acompanha o juro, o pré-fixado trava uma taxa e o híbrido protege da inflação, com uma parte fixa e uma variável. O qual você vai escolher depende do objetivo que você tem para aquele dinheiro. Se for para reserva de emergência, que é o que a gente sempre fala aqui, você tem que procurar um investimento de liquidez diária, que dá para sacar a qualquer momento. Existem CDBs que prendem o seu dinheiro por 1 ano ou mais, e aí, numa emergência, você não consegue resgatar. Aqui no aplicativo da Nubank, você consegue encontrar esses 3 tipos de CDB que a gente explicou até agora. Então, na página inicial, lá embaixo, o cifrãozinho, que é para acessar a parte dos investimentos, e aqui você pode clicar em investir. Aqui, como a gente já fala sempre, tem várias opções. Aqui no início, você já vê o CDB. E aí você acessa o CDB. Aqui ao acessar, você vai ter diversos tipos de CDB. Aqui no filtro, você consegue filtrar pelos 3 que a gente acabou de explicar. Então, o primeiro deles seria o CDI. Então, você consegue ver as possibilidades e as porcentagens. Então, 100%, 100,5%, 100,8% e por aí vai. Você também pode filtrar pelo pré-fixado, que é o segundo tipo que a gente explicou. Então, aqui ele traz essa taxa em porcentagem ao ano. Então, por exemplo, o primeiro aqui, 13,56% ao ano. É um valor que já está fixado e você sabe o quanto que você vai receber lá na frente.
E você também consegue filtrar pelo IPCA+, que é o que tem aquela taxa híbrida, né? Uma parte fixa e uma parte que vai ser variável. E aqui ele também traz para você os valores. Inclusive aqui, a gente tem no primeiro sugerido o IPCA mais 8,5, igual o Matias comentou, que esse ano a gente teve boas oportunidades com valores altos. Então é sempre legal ficar atento se você gosta desse tipo de investimento. Agora vamos falar de tributação, porque no Brasil nada é de graça. Você vai ter que pagar imposto sobre o ganho dos rendimentos. A gente tem a tabela regressiva de imposto de renda e, dependendo do caso, também o IOF. E como funciona o imposto de renda? Se você resgata em até 6 meses, paga 22,5% de imposto. De 6 meses a 1 ano, esse valor cai para 20%. De 1 a 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, 15%. E presta atenção, é sempre sobre o rendimento, nunca sobre o valor total que você resgatou. Se rendeu R$100, você paga R$15 de imposto, isso na alíquota de 15%. Ninguém gosta de pagar imposto para tudo, mas sobre quase todo investimento você paga. Na renda variável, você paga ao vender seus fundos imobiliários, nas ações, se passar do limite de negociações do mês, e os ETFs também não escapam. A única coisa isenta hoje são os rendimentos dos fundos imobiliários, mas não dá para saber se vai durar para sempre. Inclusive, já começaram a falar em taxar, mas de qualquer forma, o imposto não pode te desanimar de investir. Investir ainda é a forma mais acessível de mudar a sua vida financeira. E pelo menos uma boa notícia na tributação. Se você deixar o seu dinheiro rendendo por pelo menos 30 dias, você fica isento do IOF. Ou seja, o CDB rende melhor se você deixar pelo menos 30 dias aplicado. Uma ressalva para algumas caixinhas, como por exemplo a do Mercado Pago, que não tem cobrança de IOF. Mas agora, segurança. Quanto um CDB é realmente seguro? Depois de tantos bancos sendo liquidados pelo Banco Central, muita gente ficou preocupada. Mas os CDBs têm proteção do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. E até R$250 mil investidos por CPF e por instituição, você está protegido. Se o banco quebrar dentro desse limite, você não perde o dinheiro. Mas é claro que sempre é importante você escolher um bom lugar, uma boa corretora ou um bom banco para você fazer os seus investimentos. Mas agora vamos para o que interessa. R$50 mil investidos em um CDB, quanto que rende? Vamos considerar um CDB de 100% do CDI. 50 mil renderiam por volta de R$580 por mês, isso sem retirar o imposto de renda. O Matias citou o valor bruto. Já o valor líquido vai depender de quando que você vai tirar esse dinheiro. Descontando o imposto, sobra por volta de R$450 a R$490 por mês. E aí você vai se perguntar, dá para viver com isso? Ainda não, mas já paga a sua conta de luz, seu condomínio, talvez até metade do seu mercado do mês. Já é um dinheiro que começa a fazer diferença, mas é aí que vem o próximo passo. Se você pega esses 580 que rendeu e tira todo mês, o seu patrimônio vai continuar para sempre R$50 mil. E lembrando que se você tirar esse valor, não é 580, porque você vai pagar o imposto de renda. Agora, se você reinvestir, aí sim são os 580. E aí que começam a trabalhar os juros compostos. E a gente vai simular junto para comparar o quanto que os R$50 mil investidos rendem em 10, 20 e 30 anos na renda fixa. Para isso, a gente entrou na calculadora de juros compostos do Investidor 10 e vamos deixar aqui na descrição para você também poder fazer o teste em casa. A gente coloca um investimento inicial de 50 mil a uma taxa de 13,9% ao ano. Essa taxa de juros é porque a gente está considerando a renda fixa. Nesse momento, a Selic ainda está alta, mas isso não vai durar para sempre. A Selic vem caindo, inclusive caiu na semana passada, e a previsão é que continue. Por isso, também é importante diversificar os investimentos. Aqui no Investidor 10, no período, a gente colocou 10 anos e sem nenhum aporte mensal. Ou seja, você não coloca mais nada, só uma vez aqueles R$50 mil. E vamos ver o que acontece? Em 10 anos, você atingiu um valor total final de R$183.741,49. Desse valor, 133.741 foram somente de juros, sem nenhum centavo a mais no seu bolso. Em 10 anos teve tudo isso de lucro. Agora, para um prazo maior, 20 anos. Em 20 anos, você teria um valor total de R$675.218,74, sem colocar mais nada de dinheiro, somente os R$50 mil iniciais. E para fechar a comparação, agora vamos de 30 anos. No final dos 30 anos, você teria um valor de R$2.481.314. Isso mesmo, você investiu 50 mil e recebeu quase 2,5 milhões de juros. Você pode olhar e pensar em 30 anos e falar, é um longo prazo. Sim, mas estamos falando de R$50 mil aportados uma única vez e sem reinvestir mais nada.
Mas agora, e se a gente tivesse deixado passar esses mesmos 30 anos, só que agora a gente tivesse aportado R$ 500 todos os meses, será que a diferença seria grande? Olhando para a simulação, se a gente tivesse aportado R$ 500 todos os meses, a gente quase dobra o valor total que teremos depois de 30 anos. Nesse caso, a gente teria investido R$ 230 mil, só que a gente teria de juros quase 4,5 milhões. Viram só como o aporte mensal faz total diferença? O ponto do vídeo não é você precisar de R$ 50 mil para começar, é te mostrar que dá para investir de forma segura e com um bom rendimento, com um resultado muito consistente no longo prazo. Mas você precisa começar com o que você tem. Se você quer viver de renda, não importa se você não tem esse valor todo para começar. O que importa é reinvestir, aumentar os aportes sempre que der, aproveitar boas taxas, sempre estar antenado e principalmente ter constância e paciência, porque é o momento de plantar hoje para colher lá na frente. E olha aqui, pessoal, igual a gente comentou lá no começo do vídeo, estamos chegando aos R$ 50 mil investidos na caixinha do Nubank. É aqui que a gente guarda a nossa reserva de emergência. E hoje a gente está com R$ 47 mil investidos. E se você olhar o mês passado, a gente recebeu R$ 608 de rendimento. E isso sem tirar o imposto de renda. Lembrando, pessoal, que esse valor deu um pouquinho maior do que a simulação que a gente fez, porque aqui na nossa reserva de emergência a gente também tem as caixinhas turbo do Nubank. Então elas têm um rendimento um pouquinho maior, no caso 120% do CDI. Então essa diferença é por conta desse rendimentozinho a mais que a gente tem. E isso é para vocês verem na prática que realmente isso acontece. O conteúdo que a gente tenta trazer aqui no canal é o que a gente vive no nosso dia a dia. Inclusive, a gente quer saber, você já investe em CDB? Se não, no que você investe? Conta pra gente. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre CDB e renda fixa, curte e comenta aqui embaixo. Vamos deixar aqui um vídeo para vocês comparando o investimento de renda variável com o de renda fixa. Pro vídeo de hoje é só, a gente se vê no próximo.